Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Imobiliário, o podcast da Remax Portugal. Hoje falamos de habitação jovem, um dos temas mais discutidos no mercado atual. Entre medidas de apoio, financiamento a 100% e uma oferta ainda limitada, muitos jovens perguntam-se: será este o momento certo para comprar casa? Para esta conversa temos connosco a Andreia Vidal Cordeiro e a Vita Lanes. Muito bem-vindas e obrigado por estarem connosco. Obrigada. Andreia, hoje fala-se muito sobre habitação jovem. Na prática, o que é que estão a sentir no terreno com os jovens que estão a tentar comprar casa? Antes de mais, obrigada pelo convite. Este é de facto um tema muito presente na atualidade e nos dias de hoje e no nosso negócio do dia a dia, porque há uma grande percentagem neste momento de compradores que são estes compradores jovens até aos 35 anos e que estão com uma vontade imensa de aproveitar estes incentivos, mas eu dividia talvez em dois segmentos de clientes. Eu tenho muito aqueles clientes que chegam ao pé de nós e já sabem até que valores é que conseguem adquirir, que têm na mesma de passar por um processo de seleção e fazer o processo normal junto do crédito à habitação. E depois tenho outros que não, que ainda não têm noção nenhuma, que têm na mesma que cumprir a questão da taxa de esforço do Banco de Portugal e, portanto, pensam que pura e simplesmente é só selecionar a casa e estaria tudo bem. Portanto, cabe-nos a nós, enquanto consultores imobiliários, desmistificar um bocadinho mais este processo e como é que funciona e dar o melhor aconselhamento para que o processo seja, desde o início logo, mais transparente e sem stresses, para depois o comprador não sofrer expectativas E falsas. que passos iniciais são esses que os jovens devem ter antes de começar o processo? Eu digo sempre o mesmo, quer seja clientes que estão a querer aproveitar estes apoios que existem, quer seja qualquer outro cliente, de facto é primeiro fazer a análise financeira junto do banco, ou através dos nossos parceiros da Max Finance, ou então diretamente com o seu banco, perceber quais são os montantes máximos que têm de financiamento bancário, quer seja para aproveitar os 100% com a garantia pública, quer seja pura e simplesmente para ter acesso à isenção dos impostos. O primeiro passo para mim é sempre fazer a análise financeira. Muito bem. E Vita, quais são os maiores obstáculos que os jovens enfrentam hoje ao tentar comprar uma casa? Muito obrigado por estar aqui, é um prazer. Prazer também conhecer a Andreia, que já vi que percebe da coisa. Desculpa a pergunta? A pergunta é quais são os maiores obstáculos que os jovens agora enfrentam na tentativa de comprar uma casa? Pronto, os obstáculos já vêm de trás, ou seja, a falta de habitação generalizada em Portugal, esse é o principal obstáculo e claro, para os jovens ainda mais, porque nós sabemos que os salários são bastante precários em Portugal e sobretudo para as camadas mais jovens. As medidas do governo foram excelentes no sentido daquilo que, na sequência do que a Andreia disse, de possibilitarem poderes comprar, sobretudo no crédito 100%, a maior parte dos jovens não têm aquilo que se chama o sinal, o valor para o sinal para um crédito tradicional, mas o boom que surgiu no nosso mercado, saído da execução destas medidas, fez com que casas, os valores, não sei, acho que tu és do Norte, Andreia, mas é em Lisboa, quer dizer, uma casa que antes de janeiro de 2025 compravas facilmente por 180, passou rapidamente para 220, etc. Ou seja, e daí também reiterar aquilo que a Andreia disse, que a questão da qualificação financeira é sempre o primeiro passo, não só para os jovens, como qualquer comprador de uma casa que recorra ao crédito, esse é sempre o primeiro passo a dar-se. Mas se já havia um problema para a habitação, e sobretudo para a habitação jovem, e os jovens estas gerações querem sair de casa dos pais porque já têm emprego, só com os empregos precários e o aumento exponencial que houve no valor das casas e nas periferias de Lisboa, estou a falar de Linha de Sintra, estou a falar de margem sul do Tejo, até a zona de Vila Franca, é incrível o que de facto as casas subiram. E depois por outro lado, não sei se me permites ainda introduzir aqui uma questão, que é, aconteceu-me isso porque comecei a trabalhar muito cedo ainda antes da medida sair eu já estava a falar sobre isso aos jovens e portanto tive logo vários clientes que vieram ter comigo. E uma coisa que eu não sei se sentiste isso, Andreia, mas que para mim é super incrível, que é os avaliadores bancários não acompanharam esta mudança com o mesmo. Normalmente é assim, portanto, a vida evolui de uma forma muito rápida
e as instituições são muito mais lentas, não é? Sim. E por isso os avaliadores bancários não acompanharam a evolução do mercado e o aumento do valor das casas tão rapidamente, e aconteceu-me, em mais do que um processo, ter que contestar a avaliação e ser eu a mandar para o banco artigos de jornal, etc, para eles perceberem que de facto as casas estavam mais valorizadas e, portanto, eles não podiam fazer avaliações com base naquilo que era, por exemplo, setembro de 2024. Claro. E há uma pergunta que muita gente tem e é uma questão de muitos jovens hoje em dia, que é perceber como é que funciona efetivamente o financiamento a 100%. Não sei se queres começar, André, como quiser. Quem quiser. Pai, posso dizer assim, voltamos ao mesmo, que a André começou por frisar, primeiro que tudo, qualificação financeira do cliente, seja através do nosso apoio das Max Finance, que acompanham todas as lojas da Remax, seja, pronto, há jovens que têm uma boa relação com o gestor, etc. Apesar de eu achar que isso ir diretamente ao gestor é mau, porque quem decide não é o gestor da conta, é o departamento de risco. E às vezes os gestores dizem, com certeza, tens aqui 200 mil euros garantidos, e depois vai saber, vai ao departamento de risco. Não sei se posso intervir, muitas vezes, quando as pessoas vêm com a certeza 100%, eu muitas vezes questiono, olha, mas o seu processo chegou a ser analisado pelo departamento de risco, e eles, departamento de risco? Pronto, então foi apenas uma conversa meio informal do balcão do seu banco, foi Exatamente. isso? Pronto. Sabes que eu costumo explicar-nos, André, que quando estou a falar com o gestor sabe o nome da pessoa. Quando chegam ao departamento de risco, são o processo de número XPTO, estás a ver? Deixam de ser o Joaquim, o Manel ou a Maria, passam a ser um número. Sim, são números, tem que cumprir e os aquilo rácios. ou cabe num Excel ou não cabe. Okay? E eles não têm noção. Portanto, a qualificação financeira é o essencial, e depois uma questão que eu também tenho abordei muito no início no meu canal de TikTok com os jovens, que é, por um lado eles pensavam que a garantia pública, o Estado, no início pelo menos, não sei se te aconteceu, achavam que o Estado pagava 15% por eles. Sim. Quando não, é fiador, e se não pagarem, tem que pagar na mesma. Exatamente, sim. Period. Estão a pagar, mas de outra forma. Exatamente. Inclusive, o financiamento de 100%, a taxa de esforço é maior. O spread é maior, estás a ver? E, portanto, quando eles têm dinheiro para dar de entrada na mesma, eu digo-lhes, pensem bem, façam contas, se vale a pena irem para o crédito 100% ou não. Depois, por outro lado, uma coisa que aconteceu muito também por causa do aumento do valor das casas e haver uma procura imensa, às vezes é difícil marcares uma visita. Para as casas que estão ali nos 200 e pouco, pelo menos na zona de Lisboa é assim. Sim, são as primeiras que as pessoas estão a exatamente, um jovem ganha 1.000 euros, um casal ganha 1.000 euros, cada um não pode ir mais longe. Sim. E então, portanto, aquilo sem quem um osso, não é? E é extremamente difícil. E o que acontece? Se há um investidor no meio, se há alguém que, apesar de recorrer ao crédito 100%, ou mesmo não recorra ao crédito 100%, tenha 20, 30, 50 mil euros para dar de entrada, já foste. Sim. Até podes fazer uma oferta acima do asking price e já foste. Portanto, isto foi uma dificuldade, e continua a ser, imensa, que os jovens têm tido. E uma coisa que também é extremamente importante explicar aos jovens, que é, mesmo que tenham o crédito 100%, mesmo que corra tudo bem, isto não é tudo borla. Porque mesmo almoços grátis. Exatamente. Mesmo que tenham isenção do IMT, imposto de selo, emolumentos, etc., tudo bem. Agora, os notários não trabalham de borla, as plataformas legais não trabalham de borla, os bancos muito menos, e portanto encontram sempre umas taxas e umas taxinhas, e eles têm que ter sempre no mínimo ali entre 2 e 3 mil euros e às vezes não têm, e às vezes não têm, e não têm a menor noção disto. Sim, porque para os jovens isso ainda é considerado algum dinheiro exatamente. Que não é assim tão fácil. E por último, sem querer ocupar o teu espaço, Andreia, outra coisa que eu vim a constatar é que, pela questão que eu falei anteriormente, nem que seja ter 5, 10, 15 mil euros para fazer um CPCV e fidelizares o vendedor à tua proposta, para que ele possa perceber que tens um mínimo de capacidade financeira, é extremamente importante. E a maior parte dos jovens não os tem, e quem os consegue ter é quem acaba por ser o vencedor
Claro. nesta luta Sim. pela E- compra de uma casa. Aqui a minha próxima questão para a Andreia também já é uma coisa que já abordámos aqui, mas mesmo com estes apoios todos, sentes que existe oferta suficiente para a procura do jovem? A resposta é redondamente não, porque quando se começou o burburinho destas medidas pelo apoio, destes apoios no ano passado, de facto a nossa reação, creio que no geral no mercado imobiliário está-se a atacar pelo lado errado, está-se a atacar pelo lado da procura e não da oferta. E, portanto, ainda incentivar e instigar mais a oferta, eu sou da área de gestão e, portanto, sei que funciona, é a base da economia, a oferta e a procura é o mercado dinâmico a trabalhar. E, portanto, se nós ainda instigamos mais a procura, obviamente o preço vai continuar a aumentar e o proprietário vai continuar a ter a faca e o queijo na mão, porque agora muitos deles ainda quiseram aumentar ainda mais o valor desses 10% que os jovens não têm que dar a mais. Pronto, portanto, isto acaba por ser um bocadinho controverso. Claro que, por um lado, vai ajudar em concreto aqueles jovens que se calhar de outra forma não conseguiriam comprar, é certo, mas é uma fatia curta. Porque, por exemplo, eles depois chegam ao mercado para comprar, sabem, eu trabalho a zona de Viseu, portanto estamos a falar de valores de transação muito abaixo de Coimbra para baixo, e muitos quando chegam depois, ok, sabem que têm crédito aprovado até 200 mil, mas depois nós vamos para o mercado à procura de casas para eles e a verdade é que não existe. Portanto, não adianta nada eles terem o crédito aprovado a ter esse valor, mas depois não existe oferta. E, portanto, para alguns clientes, claro que vai ser uma excelente ajuda, e está a ser, mas continua-nos a faltar políticas de base estruturais para combater tudo o resto. Pois, isso era uma das coisas que eu, desculpa interromper, isso era uma das coisas que eu ia perguntar, se acham que isto vai ter um impacto estrutural ou isto é apenas uma solução temporária? É um paliativo, pronto, porque de facto, além do mais associado com a outra medida que houve praticamente ao mesmo tempo, que é a questão do Simplex, nós temos muitas casas que vieram neste momento para o mercado e que podem ser escrituradas ao abrigo do Simplex, isto é, sem a licença de utilização, mas ao mesmo tempo o banco, para conceder crédito à habitação, continua a exigir a licença de utilização. E, portanto, há muitos clientes que às vezes vêm todos contentes, vi aquela casa que é mesmo ideal, quero comprar, e nós depois vamos lhes explicar que aquela casa não dá para ser comprada ao abrigo do crédito à habitação, porque é através do Simplex. Portanto, por um lado, nós fomos colocar mais casas disponíveis, mas não casas que estão disponíveis para quem vai recorrer a financiamento bancário. Portanto, foram duas medidas completamente opostas, e sim, tem que haver mais medidas de base estrutural. Claro que sim, que é bom ter ajudado alguns clientes e continuam, porque eles estão ansiosos a querer aproveitar, mas tem que ser um bocadinho mais além, isso não há dúvidas. E a medida não deixa de ter sido um sucesso, porque Sim. acho que são cerca de 53 mil transações feitas à Sim, volta já. disso, pelo menos há pouco tempo era isto. Sim. Com recurso à garantia 100%, portanto não podemos dizer que foi Sim, um que é insucesso. uma má medida. Agora que, lá está, não resolve uma questão estrutural de um problema da habitação, não só para os jovens, mas em geral em Portugal, de todo. E para isso, eu creio que estarás de acordo, tem que haver habitação a ser construída, habitação nova. Pois, isso era o que eu lhe ia perguntar a seguir, se terá mais impacto na habitação, será mais financiamento, mais oferta ou novas políticas? Quer dizer, um pouco o pouco conjunto delas todas, mas eu penso que tal como se fazia, pronto, já sou um bocadinho velhota, não é? E como se fazia nos anos 70, etc, é só da aparência. A cabeça continua muito jovem. Mas tal como se fazia, né, nas décadas finais do século XX, haver habitação, não estou a falar de bairros sociais, construção depois com vendas acessíveis à maioria das pessoas, que têm que ter apoios das autarquias, do Estado, etc. E as cooperativas, que foram um sucesso nos anos 70, 80, Sim, 90 e que deixaram de existir, não é? Muitos até, aqui na zona de Lisboa, não sei como é que é lá em Viseu, mas aqui na zona de Lisboa tu tens, hoje em dia, urbanizações que foram construídas nos anos 60, 70, 80, em que a pessoa até só tem direito de superfície, porque foram as câmaras que cederam os terrenos. E hoje em dia não vemos as autarquias nem o governo a trabalharem em conjunto para procurarem este tipo de soluções. Mais financiamento, quer dizer, a banca também, então no tempo em que corremos, não é? Não podemos correr
o risco de entrarmos outra vez naquela coisa depois de irem lá buscar as casas todas. Sim, E portanto eu percebo que a banca hoje em dia a malha para o financiamento seja mais apertada, não é? E ainda Tem que bem, ser, ainda bem, tem que porque ser, tem que antes ser. era financiamento para o carro, para as férias, para a Tudo, mobília, tudo. e ainda bem que deixou de ser assim. Estou completamente de acordo. Muito bem. Andreia, Vita, muito obrigado por terem estado cá. Acho que esta conversa foi super útil para muitas pessoas que nos ouvem e sobretudo para os jovens. A habitação jovem continua a ser um dos grandes desafios do mercado imobiliário, um tema onde se cruzam financiamento, políticas públicas e uma oferta ainda limitada. Encontrar o equilíbrio certo será essencial para garantir que mais jovens conseguem dar o passo de comprar casa com confiança e segurança. Obrigado à Andreia Vidal Cordeiro e à Vita Lanes por esta conversa tão relevante e atual. E obrigado a quem esteve desse lado a ouvir-nos. Voltamos no próximo episódio do Mais Imobiliário.